noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fofoca de Corredor. Nossa convidada é formada em comércio exterior, já soube de traição no trabalho, além de ter passado por uma situação extremamente delicada quando viajou a trabalho. Seja bem-vinda, Natália Morinho! E aí, como é que vocês estão? Tudo ótimo, Natália. Seja bem-vinda à nossa sala de fofoca. E mais uma noite bizarramente quente no Rio de Janeiro. Sim, muito quente hoje, mas a gente tem muita fofoca para contar. Exatamente. Então a gente vai esquecer um pouco disso. Eu diria que as fofocas estão muito mais quentes que o clima. Com certeza. Nath, antes da gente começar a fofocar, a nossa geração, mesmo que eu não seja formado em comércio exterior, ela é uma geração que glorificou muito o comércio exterior, relações internacionais. Foi muito nessa onda, né? Foi isso que te inspirou a fazer comércio exterior? Explica um pouco pra gente. Não, na verdade, eu fui fazer faculdade querendo fazer outra coisa completamente diferente. Eu queria fazer publicidade, eu queria ir para a área de jornalismo, marketing, essa área. Você ia vir para o bonde da comunicação? Pois é, comunicação. Só que no meio do caminho, eu não sei, assim, era meu primeiro ano de vestibular, e eu passei no vestibular tradicional da UFRJ, não foi pelo Enem, foi o último ano do vestibular da UFRJ. E eu coloquei como terceira opção, eu botei, olha só, comunicação, se eu não me engano, acho que foi geografia, e a terceira, um curso novo chamado Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Até que eu decorei. Falavam que era parecido, era tipo RI, né? E que não é, na verdade. Mas isso é para um outro momento. Passei nesse primeiro direto da faculdade para a terceira opção, só que eu não vi que eu tinha passado. Eu passei na reclassificação. E eu perdi a minha vaga. E fiquei arrasada. Aí falei, vou fazer o vestibular de novo, quero destino, e vou fazer para isso. Fiz de novo, passei no ano seguinte. E foi assim que eu entrei na faculdade, e foi assim que os meus caminhos trilharam até comércio exterior, que foi quando eu comecei a estagiar, e eu fui ganhando gosto pelo que eu fazia, entendeu? Pela área de importação, exportação. Foi bem nisso, assim, foi mesmo na prática que eu conheci o mundo e me encantei. Fui guiada, fui levada até isso. Não foi uma coisa muito pensada, tipo, não, eu vou por aqui porque eu quero fazer isso, 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 não. Foi meio que acontecendo, acho que era o destino. Eu estar onde eu estou, entendeu? E foi na faculdade, diga-se de passagem, que ela conheceu o Dailton, né? Exatamente. Dailton, para quem não sabe, exato. O famoso Rick Martin, que o pessoal que apelidou o Carlos de Rick Martin. Carinhosamente conhecido como Rick Martin, a.k.a. amante latino-mexicano. Você que ouviu o segundo episódio, você sabe do que a gente está falando, cara. Muito bom. E assim, eu estava na casa dele, inclusive, quando vocês estavam gravando com ele. Sim, ele comentou comigo. Você era amiga? Eu era amiga. Faz todo sentido Tudo agora. Se conecta. Tudo se conecta. Faz todo sentido agora. Faz todo sentido. E assim, também é bom informar, Dailton é o senhor Letício, tá? O grandíssimo senhor Letício, especialista em comércio exterior e narrações de contos eróticos. Muito bom! Excelente! E assim, Nath, com isso você meio que foi mergulhando na área de comércio, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é muito forte. Você trabalha hoje na área de calçados. E digamos que uma das fofocas que você tem para nos contar é sobre um pé que encaixou num sapato errado, né? Diga-se de passagem, não é dessa empresa. Exato. Mas podemos fazer esse link. A brincadeira caiu super bem. Com eu certeza. diria que um pé que entrou no sapato dos outros. Exatamente. Conta pra gente, Nath. Trabalhava numa empresa de cosmético. Fiquei 3 anos lá. E assim, a empresa era uma empresa tradicional de família, porte pequeno, mas era uma indústria. Tinha uma quantidade razoável de funcionários. Exatamente. Mas as áreas se conectavam muito. A gente lidava muito um com os outros. Só que tinham pessoas que a gente não imaginava que tinham relações um tanto quanto mais intensas. A gente zero, assim, porque era muito nítido. Fulano se dá muito com Beltrano. Ela fala muito com ele.
Eu era muito amiga da minha chefe, a gente vivia colada, e a gente também era amiga de uma outra menina de outro setor. E as pessoas andavam juntas, sabe? E era muito nítido. Só que aconteceu de vir à tona, né, esse caso da menina do comercial, que era a recepcionista, que foi promovida ao comercial, se envolver com o cara do TI. E absolutamente ninguém desconfiar. Só desconfiaram quando o cara, um dia, uma segunda-feira, digamos assim, ele acordou, chegou e pediu demissão do nada. E todo mundo, quê? Tipo, porque um problema familiar você pode justificar, você pode resolver, né? A empresa pode facilitar a sua vida. Mas assim, não, eu preciso ir embora do Rio, um problema muito sério. E aí todo mundo ficou. O que está acontecendo? Exatamente, sem entender nada, porque ele Nada. não deu maiores explicações, só pediu as contas e foi embora. Foi basicamente isso. E aí, Meu depois que Deus. passou lá 1 semana e meia, 2 semanas, as coisas começaram a vir à tona. Por quê? Porque dentro dessa 1 semana e meia, 2 semanas, o marido da menina do comercial apareceu na porta da empresa. Meu E Deus, começou ela era todo o casada. Exato. E começou todo o Caraca! burburinho, que foi aonde a gente ficou sabendo das coisas, porque acho que ele perguntou de alguém, esse alguém era o dito cujo que foi mandado pediu demissão, não foi mandado embora, e as coisas começaram a se encaixar. Pô, por que o marido da fulana, que detalhe, é policial, né, foi na empresa perguntar do homem que foi embora sem justificativa nenhuma. Para Meu quem Deus, sabe, ele é um gente. pingo a letra. Suspeito. Para quem sabe, ele é um pingo a letra. Tudo se encaixou no mesmo momento. E encaixou mesmo, porque a história veio à tona de que eles estavam se envolvendo e que as noites, né, que ela ficava até mais tarde, depois das 6, tinham um motivo específico, que era esse relacionamento amoroso que ela estava tendo com o cara do TI, que o marido descobriu depois, ficou sabendo por mensagem no WhatsApp, e foi Meu lá Deus. bater na porta da empresa. O cara meteu o pé, que senão ele ia cantar para sumir. De arrasta Ou pra você cima. vai embora, ou eu te faço ir embora. Exatamente. Exatamente. E ele E aí foi é o embora seguinte, desesperado. O cara é policial, né? Pelo amor de Deus. Quem não ia? Eu ia também, Caraca! correndo. Mas será que o cara sabia que o esposo dessa Então, mulher era policial? boa pergunta. eu acho que não. Ah, então ele não Não, correu ia ser risco, muita, assim, né? ia ser muita coragem, né? Fala sério. Cara, que Muito surreal. audacioso. Muita coragem. Eu E não olhei, demorou muito ele ela já... ser mandada embora também, né? Mas é o E que ela aconteceu. rodou? Depois de todo mundo ficar sabendo, acho que, e do que aconteceu, né? Porque, pelo que eu fiquei sabendo, ele foi até a empresa, né? Então, ele, tipo, foi na portaria, perguntou, foi lá conferir de novo pra ver se o cara tinha ido embora mesmo, entendeu? Então, Caraca! ia ser uma coisa muito séria se ela permanecesse lá. Vai que o cara ia constantemente ficar voltando lá, entendeu? Então, acho que para a própria empresa não era bom manter ela lá, até porque foi um desvio de conduta bem sério, porque todo mundo sabia que ela era Sim. casada, ela tinha filho, festa de final de ano levando família. Meu Deus. Pô, aí quebra. Ah, então ele sabia que o maluco era PM. Porque Não, ele vamos... sabia que ela era casada, não que ele era PM. Pô, cara. Mas que isso? É porque eu penso muito assim, tem algumas profissões que você olha pro cara, você bate, Você sabe, né? você sabe. Então, assim, ela em algum momento deve ter deixado escapar. Ninguém Natália, assume esse risco Pedro. de vida de graça. Não, tipo Fala, assim, Lê. na festa da firma, o cara não tava de plantão, ele foi com a farda da PM. Aí ele não sabia que o marido da mulher era policial. Né, cara? O cara me chega de carona na viatura. Pô, gente. Caraca, Isso deu o que cara. falar. Foi, tipo assim, uma coisa bem chocante, porque eram duas pessoas que não tinham relação. Só falavam, tipo, oi, tudo bem, bom dia, aquela coisa da educação. Mas a gente não via nenhum tipo de contato. Então, porque assim, tem gente que a gente desconfia, né? Ah, tá muito junto, fala muito, muita conversinha. Mas Sim. não, era zero. Foi assim, surpresa total. Todo mundo ficou chocado. O desfecho foi esse. Ela perdeu o emprego, ele teve que sair fugido. E foi isso. E detalhe, ela continua hoje com o marido. E ele, eu não faço a mínima ideia, ninguém sabe dele também. Ele sumiu no mapa, literalmente, para não correr um risco maior de vida, né, no caso. Peraí, o cara ameaçou de morte o amante, o cara fez um escarcéu na empresa, o cara fez a esposa dele ser demitida, não que ela estivesse certa nessa história, para deixar isso bem claro. E ele voltou pra ela. Sim. O cara aceitou Eu com acho- o chifrão. Exatamente. Eu acho que ele não chegou nem a separar. E depois desse episódio, a gente foi almoçar um dia no shopping. Ela morava perto do trabalho, mas ela já fora da empresa. A gente encontrou eles, família feliz, no shopping. E Na hora do almoço. Gente! Agora tem aquela Tava eu, minha frase. chefe e a menina do Desculpa. jurídico. E eles lá, família feliz, margarina. Total. Margarina. Gente, Aquela frase, um animal sem chifre.
É um É um animal indefeso. Coitado do cara. Não, é brincadeira, gente. Eu não sou a favor disso, tá? Sou contra. Só pra deixar claro que é uma brincadeira. O medo de ser cancelada. É brincadeira, pegadinha. É importante a gente dar uma dose de contexto, porque esse episódio está sendo gravado dia 20 de setembro, o dia que descobrimos que Chicoin traiu Luísa Sonza. Mano! Não. O que o mundo... Eu tô gente, chocada! o que tá acontecendo no mundo? Assim, esse episódio deve ir ao ar mais pra frente. A gente não vai saber o que aconteceu na história daqui a algumas semanas ou meses. Mas assim, tá todo mundo em choque nesse momento, tá? Então o assunto traição tá muito em voga. Tá em alta. 4 meses de relação. Foram 4 meses, então? Pra mim tinha sido 2. Estourou 4 meses. Música que estourou no Detal, o cara ficou famoso agora. O Bar da Cachaça é dele, dona e proprietária do Bar da Cachaça. E ainda teve a audácia, a petulância de trair a menina, gente. É muita coragem. Gente. Agora o Bar da Moda vai ser o Galeto Sats. Cara, eu fico me perguntando, Chicoin, se você ouvir esse podcast, porra, tu foi burro, irmão. Porque assim, não é só trair a Luísa Sonza, você traiu a Luísa Sonza no banheiro do Sats, irmão. Você foi burro. Burro. Marca o arroba dele. Burro. Pra gente postar. A gente coloca ele como colaborador. Ele desativou o Instagram dele. Eu vi. Para não sofrer as retaliações que ele ia sofrer. Pois é. Se ele desativou é porque ele assumiu a cagada. Sim. Se ele não tivesse traído, ele ia botar a cara a tapa, ia lá no story falar, ia provar. E, gente, mas, cara, o que ele foi fazer, gente, no bar com a mulher lá, a amiga dele que ele já ficou, cara? E assim, a internet, ela tá fazendo teorias mil, né? Tem gente dizendo que a Luísa Sonza tá fazendo um marketing porque tá seguindo a sequência do álbum, das músicas do álbum. Tem gente que diz que a tal garota é uma ex com quem ele namorou por 9 anos. Aí sacaram um vídeo de uma entrevista que ele deu pra um podcast em que ele fala da ex com um brilho no olhar meio, sabe o saudade da minha ex? Então, assim, a internet tá pensando teoria. Vai ter sempre um monte por aí. Um monte. Cara, e assim, eu tenho certeza que até esse episódio ir ao ar, a gente vai saber de mais coisa absurda e bizarra. É isso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Exato. Depois a gente comenta lá no story, lá do Fofoca de Corredor, você acompanha lá pra saber de tudo. Da Fofoca dos Famosos também. Ô, Natália, agora a gente estava conversando lá no grupo, né, lá nos bastidores. Eu já sabia, assim, resumidamente, de uma história que você viajou a trabalho e você passou por uma situação muito delicada, inclusive. Você pode compartilhar mais com a gente, porque eu, de fato, não sei detalhes, entendeu? Até porque Dailton com detalhes é uma coisa complexa. Agora, a fofoca detalhada, ele não sabe me dar. Não, mas posso sim. Então, cara, essa história, eu vou falar assim, acho que é a história da minha vida, a história mais bizarra da minha vida. É a mais controversa de todas, porque era a coisa que eu mais queria, tipo, falando dentro da minha trajetória profissional, era um dos meus maiores objetivos, que era fazer uma primeira feira internacional. Porque no meu trabalho, a gente lida muito, né, eu lido com exportação. Então, uma das coisas, né, mais importantes dentro da trajetória profissional de quem trabalha com exportação, importação, é estar presente nesse tipo de evento, de feiras, congressos, esses eventos internacionais. E foi o meu primeiro evento, né? Foi a minha primeira feira que eu iria. Foi a primeira feira que eu ia fazer, uma feira de cosmético na Colômbia. Tudo certo, estava muito empolgada, estava muito animada. Detalhe, foi na mesma empresa onde aconteceu o fatídico evento lá, exatamente. Só que o povo lá, como era uma empresa muito pequena, tinha aquela coisa também, nossa, a minha chefe, ela sempre viajou, só que nunca ninguém foi com ela. Eu estava sendo a primeira pessoa a viajar com ela. Então foi aquele olhar assim em cima de mim. Gente. Aquela coisa, nossa, mas ela vai também, que não sei o quê, tal. Beleza, muito empolgada, eu tava assim, fazendo tudo direitinho, mas calada na minha, não tava fazendo muita alarde, porque a gente sabe, né? Ficar fazendo muita alarde, chama muita atenção. Já aconteceu o que aconteceu, imagina se eu tivesse ostentado a minha viagem dentro da empresa. Perigo de olho gordo. Pois é. Fomos, né? Um detalhe importante, eu sou diabética. Mas para viajar, fiz um check-up, fiz tudo bonitinho, fiz meus exames, tudo certo. Meu chefe olhou meus exames, tudo bem, tá liberada, pode ir, show de bola. Viajamos eu, minha chefe e um dos donos da empresa. Fomos, chegamos, tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu ia ficar 7 dias, se eu não me engano. Você ficou em qual cidade? Em Bogotá.
Muito Pô, bom. caraca. Muito bom. A feira que a gente fez foi a maior feira que tem de cosmético da Colômbia e da América também, da América Latina. Foi tudo maravilhoso, muito bom. No penúltimo dia de feira, no sábado, terminava no domingo. Uhum. Sábado, voltei pro hotel. Já não estava muito bem de manhã, mas tranquilo. Cheguei no hotel, não estava me sentindo bem. Falei, não vou jantar fora, vou ficar aqui descansando e tal. Mas eu comecei a sentir falta de ar. Porque, assim, o que eu tive, que é com relação ao diabetes, eu tive uma cetoacidose diabética. Isso acontece, assim, de uma hora para outra. Sem justificativa nem nada. Sem Só uma justificativa. Eu estava com uma inflamação, eu estava com uma foliculite. Essa Nossa. foliculite foi o bastante para descontrolar todo o meu índice glicêmico e me botar nessa situação. De coração, foi exatamente isso. Nossa. Cheguei, falei para minha chefe, não dá, tô com falta de ar, tenho que ir para emergência, porque eu já sei o que eu tenho, porque eu já tive isso aqui no Brasil. Só que o protocolo da Colômbia é totalmente diferente do protocolo brasileiro. Cheguei numa clínica lá, acho que eu fiquei 2 horas na clínica e falei, não vou ficar aqui porque eles não vão me atender como eu preciso, vamos embora. Pagamos e fomos embora. Dei entrada no hospital universitário lá, que se chama Medri. Uhum. É como se fosse aqui no Rio, vou falar no Rio de Janeiro, o Pedro Ernesto. Só que Sim. lá é particular, aqui é público. Entrei num semi-intensivo lá, conseguiram contornar a situação bem, eu fui pro quarto. Só que no quarto, eu não sei se foi na UTI, eu não sei em que momento foi, porque tem uma hora que eu já não lembro de mais nada. Eu peguei uma bactéria e fui pra UTI de novo. Meu Deus, Nath. Caraca. Eu sei que, olha só, foi assim, foi uma montanha-russa. Foram 47 dias internada. Eu fiquei entubada. Eu fui entubada 4 vezes. Por quê? A primeira vez perguntaram se eu aceitava ser entubada. Eu disse que não. Depois eu já não lembro mais. Não lembro mais por quê. Me entubaram contra a minha própria vontade, óbvio, para poder salvar minha vida, para poder respirar. E nesse meio tempo onde eu fui entubada, minha irmã estava sendo mandada para a Colômbia. Ligaram para minha família, a empresa mandou alguém da minha família para lá. Minha irmã chegou lá, eu estava entubada. Eu não lembro de nada, só lembro quando eu acordei, depois acho que de uns 12 dias que eu comecei a despertar, com a minha irmã, tipo, eu abri o olho, vi que minha irmã estava lá, mas não estava entendendo nada ainda. Aí ela me falou, você foi entubada, tentaram me entubar, depois desses dias que eu já estava acordando, só que eu não consegui ficar sem tubo, botaram de novo. Só que quando colocaram, o tubo ficou mal colocado. Tiraram e colocaram de novo. E aí fiquei. Foi uma loucura. E aí fiquei nesse meio tempo, eu tive infecção fúngica, a infecção bacteriana, uma pneumonia que, nossa, gente, vocês não têm noção. Doía de respirar. Dói. E muita droga, a gente toma muita droga, a gente fica sedado. A gente toma muita droga. Muita droga. Porque, assim, você tá sentindo dor. Você pede alguma coisa, eles evitam dar a droga, mas quando dá, passa na hora. Aí eu até brincava com as pessoas, até brinco hoje em dia, agora eu entendo por que as pessoas, quando elas se viciam em alguma coisa, elas ficam dependentes daquilo, porque realmente o efeito é instantâneo. É uma coisa bizarra. Eu tive alucinação, depois que tirou o tubo a gente não pode falar, tive que fazer fono. Olha, gente, tudo que podia acontecer comigo aconteceu até eu ir pro quarto. Fui pro quarto, depois desses tantos milhões de dias, feliz da vida que ia pro quarto, mas estava morrendo de medo, eu não queria tirar o oxigênio do nariz, porque eu achava que eu não ia conseguir respirar. Porque a nossa cabeça também, gente, Sim. já tá destruída. Você ficou 1 mês e meio. Exatamente. Eu achava que eu não ia conseguir respirar, eu queria tomar banho. A médica falava, pode tomar banho quente, porque o vapor vai te ajudar a respirar melhor. E eu não queria tomar banho, eu queria tomar banho só com a cânula de oxigênio saindo no meu nariz, porque eu achava que eu não ia conseguir respirar. Simples assim. E desci para o quarto com um acesso profundo. Aqui eu não lembro, não é jugular. Eu esqueci como é que é o nome do acesso daqui. Porque eu ainda estava tomando muito antibiótico, mas me deixaram descer para o quarto, mesmo tomando, ainda com acesso profundo. No quarto, hoje é o dia de tirar o acesso, vai começar a tomar o antibiótico na veia, periférico. Aí eu, nossa, que bom, fiquei feliz. Na hora de tirar o acesso, o enfermeiro veio, tirou e eu não lembro de mais nada. Por quê? Eu tive uma parada cardiorrespiratória de 4 minutos. Gente, hoje eu rio, mas assim, é inacreditável. Gente! 4 minutos eu fui com Deus. A minha irmã falou que o que ela me contou, né? O que acontece nesses momentos? Ela foi tirada do quarto, a equipe toda do corredor foi pro meu quarto, conseguiram me reanimar na massagem cardíaca,
Só que a minha irmã falou que eu fui ficando sem ar. Minha irmã falou que o quarto inteiro foi para dentro do... O andar inteiro foi para dentro do meu quarto. Ela foi tirada, ela não sabia o que estava acontecendo. Depois dos 4 minutos, conseguiram me reanimar. Eu voltei, mas voltei o quê? Entubada de novo e pro CTI novamente. E fiquei na UTI por mais 1 semana e meia, mais ou menos, até conseguir voltar pro quarto. Sendo que nesse novo período de UTI, eu tive abstinência. Gente, a abstinência da medicação é uma coisa bizarra. Eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo. Perguntei ao médico. O meu corpo, ele se tremia todo. Mas não era um tremorzinho assim. Era assim. Ele balançava, a minha perna estava assim, ó. É muita coisa. É assim, uma coisa absurda. Absurda. Porque eu estava entubada, mas eles estavam tentando me manter acordada, sem estar sedada, dormindo. Entendeu? Sim. Assim, foi uma coisa muito pesada mesmo. Consegui voltar para o quarto. Aí no quarto, já estava fazendo fisioterapia, né, nesse meio tempo, mas continuei a fisioterapia porque eu não conseguia ficar em pé. Não conseguia ficar em pé. Eu desmaiava, apagava. Caraca! Saí do hospital dia 17 de novembro de 2021 e eles queriam que eu ficasse mais 15 dias na Colômbia. Eu falei, eu não vou ficar, não. Eu já estava desesperada, eu precisava ir embora. Assim, eu não tinha mais condição psicológica, emocional de estar ali. Aí no dia 20, a gente conseguiu a passagem, eu fui embora com um balão de oxigênio, alugaram um balão de oxigênio para mim. Aí quando eu entrei no voo, eu tirei, porque no voo tem a máscara de oxigênio, Cairosa, tem o oxigênio, mas assim, foram 6 horas de voo que eu fui apertando a mão da minha irmã, respirando bem devagar, porque eu não queria ter que usar oxigênio dentro do voo. E tem a altitude, tudo isso. Eles falaram, no Brasil você vai conseguir oxigenar melhor, porque lá é mais baixo. Sim. Aqui no Brasil é mais baixo, na Colômbia é mais alto. A minha oxigenação não estava muito boa ainda para eu poder vir embora, mas assim, foi consentido com o médico, mas não foi o que ele queria que eu fizesse. Entendeu? Sim. Eu cheguei no Brasil Mas você dia assumiu o 20. risco. Exatamente. Cheguei no Brasil dia 20, ainda fiquei internada de novo aqui no Brasil. Ainda, tipo assim, Caraca! voltei porque eu não conseguia ficar em pé, eu estava desmaiando o tempo todo. Eu emagreci muito, 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 assim, muito. Eu não conseguia, meu prédio não tem elevador, não conseguia subir, não conseguia descer, fiquei de cadeira de rodas uns 2 meses, até conseguir ficar em pé de novo. Só que o que aconteceu comigo na Colômbia repercutiu muito na empresa. Foi literalmente uma fofocada. Por quê? Todo mundo sabia que alguma coisa estava acontecendo, sabiam que eu tinha passado mal, mas ninguém sabia de fato a gravidade da situação. Porque os donos da empresa foram envolvidos, os médicos dos donos da empresa deram parecer deles, aqui do Brasil, de que achavam que eu não deveria voltar, quando eu deveria voltar. Médico da família deles mesmo, assim, sabe? Meus médicos aqui, minha mãe foi o meu médico aqui, para pegar informações médicas minhas e tal, histórico, e passar o que estava acontecendo, para eles darem o parecer deles também, entendeu? Foi assim, foi uma comoção de muita gente. Só que tem alguns poréns. Um deles, o principal deles, eu acho que na verdade foi o que aconteceu. Eu viajei sem seguro-saúde. Eu não sabia. Quem viaja a trabalho e não tem seguro-saúde? Gente, eu fiquei sabendo Poxa, não tem depois. como. A empresa Não tem a gastou. menor condição. Foi tudo particular, eles pagaram absolutamente tudo particular. E isso foi a maior das maiores fofocas. Porque, beleza, eu viva, estou de volta no Brasil, mas a empresa pagou tudo. Quanto que foi? Eu até hoje não sei ao certo, mas o médico lá na Colômbia falou para mim que foi em torno de uns $60 mil. Aí converte aí, né? Caraca! Por aí, entre 50 e 60 mil dólares. Aí Caraca, Que não fizeram seguro. Sim, em média para época dá uns 360 mil reais. Que o dólar estava batendo quase R$6 na época. Por aí, eu não sei ao certo se foi entre 50 e 60, foi o que ele me falou. Se foi 50, mas ainda assim é muito dinheiro, né? Sim. Tudo bem que se fosse aqui no Brasil, foi o que eu falei, se fosse aqui no Brasil seria 5 vezes mais, eu não tenho a menor dúvida. Porque pela quantidade de tempo que eu fiquei na UTI, entubada, e tudo isso, aqui no Brasil, seria muito mais. Não que tenha sido pouco, certeza. mas isso gerou uma fofocada absurda, todo mundo achava que eu ia ser mandada embora depois que voltasse. Assim, muitas coisas aconteceram. Quando eu voltei, todo mundo me perguntando, todo mundo em cima de mim, mas como é que foi? A sua irmã foi para lá? Quanto que gastou? Que não sei o que lá. Aquela coisa meio de fofoca de empresa mesmo, fofoca de... Normal. Essa é fofoca de corredor mesmo.
porque fulana voltou, você viu? O que aconteceu? Pergunta para ela, sabe? Foi literalmente, assim, uma coisa muito, muito impactante. E eu voltei a trabalhar até muito rápido, assim. Eu achei que eu fosse demorar mais a me recuperar. Foi coisa de 4 meses, eu estava bem, assim, bem para poder voltar a pegar um ônibus, tive que ganhar muito peso, cheguei aqui, tava quase transparente, de tão magra, quase não, era só Sim. pele e osso, muito, assim, tava feia, feia, feia. Depois que eu voltei, né, teve tudo isso, muita reabilitação, até conseguir voltar a trabalhar, que eu achei que foi até relativamente rápido, em 4 meses eu consegui retomar tudo, mas ainda assim, me cuidando muito, me alimentando muito bem, continuando a fisioterapia, só que agora mais espaçada, né, não tão intenso, e voltei a trabalhar, e não fui demitida. Até eu tinha esse receio de ser mandada embora, mas não fui demitida. Permaneci lá até surgir uma nova oportunidade, que é onde eu estou atualmente. Estou muito bem, estou muito feliz. Tenho uma gratidão enorme pela última empresa que eu trabalhei, apesar dos pesares de tudo que aconteceu. Foram muitas lições e acredito muito que coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Então, tinha algum motivo para tudo isso acontecer dessa forma e lá. E é isso, entendeu? E você praticamente renasceu, né? Porque você passou Sim, alguns apertos. Você passou muitos apertos Exatamente. lá e, assim, eu acho que o que pode pegar bastante, até para... Eu vou concluir a minha frase sobre esse assunto. Longe da família. Acho que o que pega muito é isso. Sim. Eu nem entrei nesse momento porque eu só sabia chorar. Eu via meu filho no vídeo, sempre minha irmã, eu não encostava em telefone, nada, zero. Mas a minha irmã, às vezes, todo dia, né, quase. Minha mãe queria me ver, mas assim, eu só conseguia chorar, era só o que eu fazia. Quando eu saí do hospital, minha mãe foi me acompanhando online, né, até entrar na van e ir para o apartamento que estava. E foi uma alegria, assim. Foi o único momento em que eu consegui chorar de felicidade. Foi assim, a parte da família é realmente o pior de tudo, porque você não sabe se você vai voltar. Mas eu voltei, graças a Deus. Nath, assim, eu tô arrebatado com essa história. Geralmente a gente conta umas histórias mais loucas, mais engraçadas, como foi a sua primeira história, mas me tocou muito ouvir o perrengue que você passou, os problemas, as coisas que você precisou superar e a força que você tem hoje para conseguir dar conta de tudo. Você tem o seu bebê, o seu filho, a sua irmã, seus outros familiares que com certeza te amam muito, te querem muito bem. E ouvir como eles te receberam e ver como também os seus amigos te receberam e como a sua vida seguiu e segue muito bem hoje é algo que inspira muito e eu acho que bate muito no objetivo pelo qual a gente criou esse podcast, né, Lê? Que é contar histórias, ouvir pessoas. Além da zoeira, além da brincadeira, a gente tem essa oportunidade de conhecer pessoas incríveis. E, Nath, você é uma mulher incrível. Superou muita coisa. Agradeço. Sim, essa é realmente uma história de superação. E agradeço muito a oportunidade de estar compartilhando com vocês. Para mim não foi fácil desde o início. Às vezes ainda me pego de vez em quando eu fico, caraca, eu passei por tudo isso mesmo, assim, às vezes a gente não acredita. Mas a terapia tá aí para isso, ajuda muito. Me ajudou muito no início, que era bem intensa, porque não foi nada fácil estar de volta e achar que eu não ia conseguir retomar minha vida, mas hoje ver que eu consigo depois desse recomeço. Com certeza. Nath, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por dividir essas histórias com a gente. Você quer deixar um recado final? Primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade de novo, né? De estar aqui conversando com vocês, foi ótimo, foi uma delícia. E, gente, acreditar, ter fé. Porque era uma coisa, eu vou ser bem franca, depois do que eu vi, da corrente que eu vi, da comoção que eu vi, eu acredito em muitas religiões. Eu sou uma pessoa muito adepta a muita coisa, sabe? Eu tenho minha fé. Então, acreditem. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. Se você quer alguma coisa, acredita. O que a gente emana é realmente o que a gente atrai. Acreditem em vocês, acreditem na fé de vocês. Só isso. Que bonito. Gostei. Muito bonito. Muito bonito. Gostei. Muito obrigada, Nath, por ter aceitado. Graças ao Dailton e ao Carlos também, né? De certa forma, eu conheci a Natália. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E, sério, uma história muito bonita que, finalmente, eu conheci ela completa e com todos os detalhes possíveis, tá? Exato. Finalmente. Agora sim eu sei de tudo. O Dailton largando, minha amiga foi entubada na Colômbia. E sumindo. E toma, joga no teus peitos e se vira com a informação. Isso. Exato. Ai, que figura.
É isso. Muito Beijão, obrigada, Nath. Natália. Um beijo para você. Foi Um muito beijo. bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Sucesso para vocês, viu? Obrigado. Obrigada. Lê, eu tô derretendo, tá? Eu tô derretendo com essa história da Nath. É impactante, é forte e foi o que ela falou, cara. É sobre acreditar. A gente tá atento e com o coração aberto para acreditar nas coisas. Isso dá um impulso, né? Dá um gás maior. Com certeza. Não, assim, ela teve uma inteligência emocional muito grande, porque para ela suportar isso na vida é Sim. muito difícil, cara. Você, gente, eu quase morri. Quase Entendeu? morreu num outro país, passando 1 mês e meio de inferno. Uhum. E conseguir, sabe, recomeçar, retomar e fazer a vida andar. Exato. E Letícia, assim, depois você percebe que coisas pequenas são muito irrelevantes na sua vida. sim, Vai ser tão insignificante, assim, alguém vacilou comigo. Tipo, dane-se, cara. Eu consegui viver uma parada muito maior que isso que a pessoa tá fazendo, ou sei lá. é sentir a vida escorrendo pelos dedos e conseguir segurar firme. Isso é Exatamente. isso é muito diferente. E eu acho que, Letícia, eu acho que nunca, desde os primeiros episódios que a gente gravou, essa expressão vai fazer tanto sentido quanto agora. Vencemos. É verdade. Vencemos. Sensacional. Cara, que história linda de superação. Sim, e a gente espera que você que está nos ouvindo tenha gostado. Acho que é definitivamente o episódio mais emocionante até aqui do Fofoca de Corredor. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. E sigam ouvindo a gente, sigam vendo a gente, acompanhem a gente nas redes sociais, porque tem muita história boa vindo por aí. Isso aí, Spotify, Instagram, TikTok e YouTube. Exatamente. Não tem desculpa para não assistir. Uma dessas redes você tem. Você tem que ver. Você tem que ver. Beijo. Um beijo, gente. Boa noite.